Pronto. Agora tá ok. Bem, então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Na verdade, a última reunião de 2024, né? Já que a gente vai entrar em recesso, no nosso 37º ano, reunião de número 1556. E um tema, sem dúvida nenhuma, extremamente interessante, que é ventrículo direito, a câmara esquecida. E ninguém mais, ninguém menos para falar sobre isso do que um expert no assunto, que é o Dr. Carlos Aurélio Aragão, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, especialista em ciência cardíaca e transplante cardíaco pelo INCOR, da Faculdade de Medicina, mestre pela USP e também medicina intensiva pela MIB, né? Aurélio, todo mundo conhece aqui, pessoa que tem se debruçado muito sobre esse tema. Então, Aurélio, ninguém mais do que você para finalizar a nossa reunião desse ano com chave de ouro, Aurélio. Então, a tela é toda sua. Professor, muito obrigado. É uma honra muito grande estar fechando, né, o ciclo desse ano das reuniões magnas. Então, é muito gratificante estar aqui. Sempre eu falo, é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui nessa reunião, porque é uma reunião que eu participei como aluno, como estudante de medicina há alguns anos atrás, e agora eu participo como médico da instituição. Então, é extremamente gratificante e sou muito honrado, é muita honra estar participando aqui. Então, muito obrigado, professor. E a gente vai falar hoje sobre um tema bem palpitante, que é o ventrículo direito, né? O ventrículo direito é uma câmara que é esquecida, mas, na verdade, é uma câmara que a gente subestima muito. E é uma câmara muito traiçoeira se a gente não entende adequadamente as nuances de fisiologia. Então, a gente vai entender aqui, do passo a passo, como manejar a disfunção do ventrículo direito, né? Então, para começar essa aula, a gente fala sobre os mecanismos fisiopatológicos. Então, quando a gente tem uma disfunção, seja ela do ventrículo direito ou uma disfunção do ventrículo esquerdo, é quando a gente tem uma desestruturação do tripé pré-carga, pós-carga e contratilidade miocárdica. Lembrando que pré-carga é quando a gente aumenta o retorno venoso, com o aumento do retorno venoso, aumenta o estiramento das fibras miocárdicas, e com isso eu vou ter uma energia potencial para ter um aumento da interação das miofibrilas de actina e miosina, transformando a energia potencial em energia cinética, transformando, tá certo, isso em contração muscular. Ou seja, quanto maior a pré-carga, quanto maior o retorno venoso, maior vai ser a contratilidade miocárdica e maior vai ser o volume sistólico, até um determinado ponto em que atinge um platô de volume sistólico. A pós-carga, na verdade, ela é a resistência que o ventrículo tem para ejetar. E contratilidade é um mecanismo da fisiologia cardíaca caracterizada pelo inotropismo, né? Contratilidade, quanto maior a interação das miofibrilas de actina-miosina, maior, consequentemente, vai ser a força de contração muscular. Então, tá certo? Quando a gente tem uma desestruturação desse tripé, pré-carga, pós-carga e contratilidade, a gente tem disfunção, seja ela do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo. Porém, alterações desse tripé no ventrículo esquerdo têm uma capacidade maior de adaptação, pois a musculatura, a anatomia do ventrículo esquerdo é uma anatomia mais robusta e, consequentemente, vão existir mecanismos de adaptação mais exuberantes quando há essa desestruturação de pré, pós-carga e contratilidade. O que não ocorre no VD. O ventrículo direito, quando há uma desadaptação desse sistema pré-carga, pós-carga e contratilidade,
o mecanismo de adaptação é muito ínfimo, devido à anatomia do VD, que ela é toda trabeculada, é um ventrículo menos robusto que o ventrículo esquerdo. Então, em resumo, alterações da pré-carga, da pós-carga ou da contratilidade do ventrículo direito levam à disfunção dessa câmara. E quando a gente fala das etiologias de disfunção do ventrículo direito, também giram em torno da pré-carga, pós-carga e contratilidade. Então, exemplos de alteração da pré-carga do VD levando à disfunção dessa câmara. Um grande exemplo é quando há chantes esquerda-direita. Então, quando há o chante esquerda-direita, a gente altera muito a pré-carga do meu ventrículo direito e isso leva à desadaptação do VD. Um grande exemplo também, um grande exemplo de desadaptação da pré-carga do ventrículo direito é o que acontece no pós-transplante cardíaco. Quando a gente tira o coração velho e coloca o coração novo, né, o ventrículo esquerdo ele está funcionando bem agora. E, consequentemente, o volume sistólico do VD vai ser muito maior do que o que era antes do transplante. Então, com esse aumento do volume sistólico, por conseguinte, vai haver um aumento também de quê? Do retorno venoso para as câmaras direitas do coração. O que esse ventrículo direito não estava acostumado quando o coração velho estava. Então, quando nós temos um coração novo, há um aumento da pré-carga do VD devido ao aumento do volume sistólico que aconteceu com a troca do coração, com a melhora da função sistólica do VE, com a troca do coração. Outro exemplo que acontece semelhante é quando a gente coloca um dispositivo de assistência ventricular, um ventrículo artificial. Para quem não entende, o ventrículo artificial, o famoso HeartMate, ele é um dispositivo em que ele é acoplado na câmara de inflow, de retirada do sangue do ventrículo esquerdo. Ele retira o sangue do ápice do VE e joga o sangue para a aorta. Então, a bomba de fluxo contínuo e centrífugo pega o sangue do ventrículo esquerdo que está fraco e joga esse sangue para a raiz da aorta. Ou seja, ele substitui o ventrículo esquerdo. E agora, meu volume sistólico vai ser maior. E com esse aumento do volume sistólico, aumenta consequentemente o retorno venoso para o VD, aumenta a pré-carga do VD, que não estava acostumado com esse aumento do volume sistólico, ao aumento da pré-carga do VD. E isso leva a uma desadaptação, levando o meu paciente a uma disfunção do VD. Quando a gente fala de alteração de pós-carga do VD, a gente sabe que a via de saída do ventrículo direito é a artéria pulmonar. Então, aumentos de pressão da artéria pulmonar leva a uma desadaptação do ventrículo direito, levam à disfunção do VD, pois há um aumento da pós-carga do VD. Com o aumento da pressão de artéria pulmonar, vai haver um aumento da resistência que o ventrículo direito tem para ejetar. E com isso o ventrículo direito não se adapta tão bem como o VE e ele vai disfuncionar. Quando, tá certo? Outra questão é a alteração de contratilidade. Então, existem situações, existem miocardiopatias que acometem isoladamente o VD. Exemplo, doença de Chagas pode acometer o VD isoladamente, né? Nós sabemos que o Trypanosoma cruzi, ele tem grande afinidade pela parede inferior, inferolateral do ventrículo esquerdo, mas ele tem grande afinidade também pelo ventrículo direito. E é justamente por isso que doença de Chagas, além de ela tem um pior prognóstico do que outras etiologias, justamente por causa do seu poder arritmogênico e porque as medicações que aumentam sobrevida na insuficiência cardíaca não foram colocadas para o VD,
foram colocadas para o VE. E aí, minha gente, com as alterações hemodinâmicas que existem devido às medicações que aumentam sobrevida na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, leva a uma alteração hemodinâmica de pré-carga, pós-carga e contratilidade do VD, e o VD disfunciona. Então, é por isso que o paciente com doença de Chagas, ele tem uma evolução mais rápida para a IC avançada. Além do seu componente arritmogênico muito forte, nós temos também o grande acometimento do ventrículo direito, porque e o ventrículo direito, quanto às medicações que a gente utiliza para IC de fração de ejeção reduzida, não foram estudadas para o VD, foram estudadas para o ventrículo esquerdo. Outra situação que acomete contratilidade é quando tem infarto do ventrículo direito. O infarto do ventrículo direito acomete isoladamente. E como é que a gente descobre se eu tenho uma disfunção de contratilidade miocárdica pura do VD ou quando a gente tem uma disfunção do ventrículo direito secundária à sobrecarga de câmaras esquerdas do coração, com a hipertensão pulmonar. Uma disfunção pura do ventrículo direito, tá certo? Ela não é associada normalmente, uma disfunção pura do VD não é associada normalmente com hipertensão pulmonar. Mas, em suma, quando a gente tem alterações de pré-carga, pós-carga, contratilidade miocárdica do VD, leva o paciente à disfunção do ventrículo direito, certo? E como é que a gente identifica o paciente com disfunção do ventrículo direito? Se a gente falar do ponto de vista clínico, a sobrecarga de câmaras direitas do coração, quando acontece, por princípio de vasos comunicantes, a sobrecarga do VD é transmitida para o átrio direito, para as veias cavas e para o leito capilar sistêmico. Então, a sobrecarga do VD leva meu paciente a ter congestão sistêmica, ou seja, meu paciente vai ter aumento da pressão venosa central. Meu paciente vai ter clinicamente turgência de jugulares, ascite, hepatomegalia, edema de membros inferiores, refluxo hepatojugular, que são manifestações secundárias à sobrecarga de câmaras direitas. E quando esse paciente ele tem uma redução do débito cardíaco, do VD, ele vai ter manifestações de hipoperfusão, tanto sistêmica, como também ele vai ter manifestações, tá certo, caracterizadas pelas disfunções. Então, aumento de transaminases, por exemplo, é um grande marcador prognóstico, por exemplo, na disfunção do ventrículo direito. Hoje, alterações da elastografia hepática são alterações precoces, mostram para a gente preditores de disfunção precoce do ventrículo direito, por causa da sobrecarga hepática, tanto por congestão, como também por hipoperfusão. Hoje, um marcador de grande sensibilidade de disfunção do VD são os marcadores de injúria hepática, por causa da congestão hepática e por causa da hipoperfusão hepática secundária a essa disfunção. Então, clinicamente, a gente descobre a disfunção do VD por manifestações de hipoperfusão sistêmica ou por congestão sistêmica secundária sobrecarga de câmaras direitas do coração. Essa sobrecarga leva a uma congestão sistêmica caracterizada hemodinamicamente pelo aumento da pressão venosa central. No ecodopplercardiograma também a gente tem como identificar a função do VD. Tem como a gente identificar a disfunção do VD. A gente pode avaliar a disfunção do VD pelo famoso TAPSE, né, que vai ser...
para a gente entender o TAPSE, é quando há uma incursão do anel tricuspídeo em direção ao ápice cardíaco. Então, quanto melhor a contratilidade do ventrículo direito, maior vai ser esse deslocamento do anel tricuspídeo em direção ao ápice do coração. Então, quando a gente tem um TAPSE, né, esse deslocamento do anel tricuspídeo em direção ao ápice cardíaco, que a gente faz com o modo M do ecodoppler cardiograma, e a gente avalia esse deslocamento do anel tricuspídeo, quanto maior o deslocamento, melhor função do VD, o ponto de corte 17 milímetros. Já o S' é outra manifestação, outra característica que podemos observar de função do ventrículo direito. É quando a gente tem o Doppler tecidual. E aí, com esse deslocamento também, tá certo, caracterizado, um S' maior do que 8 também é um ponto de corte para uma melhor função do VD. E tem também a famosa fração de encurtamento, que tem uma boa correlação com a fração de ejeção do ventrículo direito. Como é que calculamos essa fração de encurtamento? É a área diastólica do VD menos a área sistólica do VD, dividido pela área diastólica do VD. Se esse ponto de corte for menor que 35, existe uma disfunção do ventrículo direito. Outra manifestação também no ecocardiograma é o strain. A gente pode avaliar pela técnica do speckle tracking a disfunção do VD com strain. Antes mesmo que caia, por exemplo, a fração de encurtamento, ou antes mesmo de alterar o TAPSE, ou alterar, tá certo? Ou alterar o S', por exemplo. Antes que alterem esses parâmetros, eu posso ter um strain, quando ele é menor que menos 20, indica para a gente, quando ele é menor do que 20, indica para a gente uma piora da função do VD, antes mesmo das alterações da fração de encurtamento S' ou TAPSE. Então, o eco ajuda bastante. O problema é que essas manifestações clínicas, muitas vezes, elas são difíceis de avaliar quando o paciente tem disfunção do VD. E o próprio ecocardiograma, ele dá muito falso positivo de disfunção do VD por causa das alterações que existem hemodinâmicas do VD. E por isso, com essas discrepâncias, às vezes, de clínica, de eco, então, eu tenho uma grande suspeição ainda de disfunção de VD, o exame padrão ouro para avaliar a função do ventrículo direito é uma avaliação invasiva através do cateterismo direito, o cateterismo das câmaras direitas do coração, que a gente pode fazer à beira-leito através do catéter de Swan-Ganz. Com o catéter de Swan-Ganz, que a gente coloca o catéter através de uma veia de grande calibre, uma veia jugular interna, vai em direção à veia cava, vai para o átrio direito, para o ventrículo direito e chega até a artéria pulmonar. Com o catéter de artéria pulmonar, eu consigo avaliar as pressões de artéria pulmonar. E quando ocluirmos a artéria pulmonar com o balão na ponta do catéter, a gente tem a pressão oclusiva da artéria pulmonar. E essa pressão oclusiva da artéria pulmonar é, por princípio de vasos comunicantes, a pressão capilar pulmonar, que é a minha pressão do átrio esquerdo, que se não tiver alterações de válvula mitral, é minha pressão diastólica do ventrículo esquerdo. Então, através do CAT direito, eu consigo informações hemodinâmicas do lado direito do coração e, por princípio de vasos comunicantes, alterações hemodinâmicas de câmaras esquerdas do coração.
E como eu posso avaliar pelo catéter de Swan-Ganz a função do ventrículo direito? Um grande cálculo que nós podemos fazer é o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, ou índice de pulsatilidade também do VD, em que a gente calcula a pressão de pulso da artéria pulmonar, ou seja, pressão sistólica da artéria pulmonar menos diastólica da artéria pulmonar, divididos pela PVC, a pressão venosa central. Quando esse PAP, esse índice de pulsatilidade, está maior do que 2, indica para a gente que o VD está bom. Quando está menor que 2, o VD está ruim. Então, a definição clínica de disfunção do ventrículo direito, caracterizada por disfunção orgânica e ou associada com manifestações de congestão sistêmica, às vezes é pobre. O exame clínico, às vezes, é pobre para identificar. E aí a gente tem que lançar mão da propedêutica armada, tá? Com ecocardiograma ou CAT direito. Então, para isso, a gente tem que ter alto poder de suspeição. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que podem ter alterações de contratilidade do VD, ou alterações de pré-carga do VD, ou de pós-carga do VD, e ele não está respondendo muito bem à terapêutica do choque, ou à terapêutica da insuficiência cardíaca, pense que ele pode estar com disfunção de VD. E se não está achando a disfunção do VD clinicamente, procure através do eco, através do CAT direito ou através de uma ressonância para avaliar a fração de ejeção do VD. E quando a gente fala de disfunção de VD, a gente sempre fala do tripé: pré-carga, pós-carga, contratilidade. E aí eu falo da pré-carga. A avaliação de volemia é uma avaliação complexa. Com os extremos de volemia, seja o paciente extremamente hipervolêmico e o paciente extremamente hipovolêmico, esses pacientes, eles são fáceis de a gente identificar. O problema é que 70% a 80% dos pacientes, eles estão no meio, entre a hiper e a hipovolemia. Então, muitas vezes, o exame físico, ele dificulta a avaliação de volemia. É difícil a avaliação de volemia pelo exame físico. E, como eu falei anteriormente, o ideal é a gente lançar mão da propedêutica armada para avaliar melhor essa volemia, para avaliar melhor essa pré-carga. Então, fazer um ultrassom point of care para avaliar a veia cava desse paciente. É uma ideia para a gente avaliar melhor a volemia desse doente. Avaliar parâmetros de fluido responsividade através da variação de volume sistólico, através do delta PP, que é a variação da pressão de pulso, ou através, por exemplo, do passive leg raising, ajudam a gente a identificar se esse paciente é fluido responsível. Ou seja, quando eu digo que meu paciente é fluido responsível, é quando o meu paciente tem um incremento de 10% a 15% do meu débito cardíaco quando eu expando esse paciente com volume. Lembrando que o paciente ele pode ser fluido responsível, mas muitas vezes esse paciente pode não precisar de volume. Balanços hídricos extremamente positivos aumentam mortalidade também. Então, a gente tem que achar o equilíbrio para deixar essa pré-carga otimizada, para deixar esse paciente euvolêmico. E como é que eu faço isso? Avaliando volemia. Se eu estou hipervolêmico, faço diureticoterapia. Se eu estou hipovolêmico, eu dou volume para esse paciente. E por que a volemia ela é tão importante para manejar o paciente com IC, especialmente o ventrículo direito? Especialmente o VD, porque o VD, minhas, tem uma câmara toda trabeculada. Ele não aguenta tanta sobrecarga. Então,
Então, quando o VD ele fica todo estufado de volume, além de desestruturar a arquitetura do VD e prejudicar a sua contratilidade, ele empurra o septo interventricular para a esquerda e isso pode prejudicar também a função do ventrículo esquerdo. E isso pode, pelo fenômeno de interdependência ventricular, com esse estufamento do VD, ele pode prejudicar também o VE e diminuir o volume sistólico do VE. Então, isso é muito importante, manter meu paciente euvolêmico. Eu não posso manter ele hipovolêmico, porque se eu estou hipovolêmico pela lei de Frank-Starling, eu vou ter menor volume sistólico. Mas também não posso deixar ele hipervolêmico, porque a hipervolemia vai alterar a contratilidade do VD, a sua arquitetura, e isso vai reduzir, consequentemente, o volume sistólico do VD. Então, sempre procurar euvolemia para esses pacientes. E avaliar pós-carga e contratilidade, como eu falei anteriormente, o exame padrão ouro é o cateterismo do átrio, é o cateterismo das câmaras direitas do coração, através do famoso catéter de Swan-Ganz. Para quem não conhece o catéter de Swan-Ganz, ele é um catéter que na sua ponta ela tem um balão, né? E esse balão ele vai ser insuflado lá na artéria pulmonar, como eu falei anteriormente, e ele vai ocluir a artéria pulmonar, dando a pressão oclusiva da artéria pulmonar. Mas eu falo já dessas pressões. Prestem atenção, senhores, a esse catéter. Nesse catéter, existe uma via proximal do catéter, essa via aqui azul, que essa via proximal do catéter, ela vai medir a pressão do átrio direito. Então, esse catéter, na sua ponta, ele vai avaliar a PVC, a pressão do átrio direito, que, por princípio de vasos comunicantes, a pressão do átrio direito é minha PVC, é minha pressão venosa central, então ela vai ser conectada a um sistema de vasos comunicantes e ele vai medir a pressão do átrio direito, a pressão venosa central. A via distal do catéter, essa amarela aqui, do lado esquerdo aqui, essa via distal, ela vai medir a pressão da artéria pulmonar. O que vai ser muito importante a gente avaliar se o paciente tem hipertensão pulmonar. E eu vou definir se essa hipertensão pulmonar é pré-capilar, ou seja, secundária a problemas do pulmão, ou pós-capilar, secundária a sobrecarga de câmaras esquerdas do coração, medindo a pressão oclusiva da artéria pulmonar, que é minha pressão capilar pulmonar. Eu falei nesse instante que a pressão capilar pulmonar, por princípio de vasos comunicantes, é minha pressão do átrio esquerdo. Então, se eu tiver sobrecarga de câmaras esquerdas do coração, eu vou ter aumento da pressão capilar pulmonar. E aí, se eu tiver hipertensão pulmonar, com aumento da pressão capilar pulmonar, um dos mecanismos da hipertensão pulmonar é por sobrecarga de câmaras esquerdas do coração. Eu consigo também, com o catéter de Swan-Ganz, aqui do lado esquerdo, tem uma ponta que tem o termistor. O termistor, ele vai avaliar por termodiluição, tá certo? Por termodiluição, e vai avaliar, consequentemente, a medida da velocidade e das ondas de pulso, ele vai avaliar o débito cardíaco do meu paciente, certo? Ele vai avaliar o débito cardíaco. E do lado esquerdo aqui do catéter tem uma seringa, que essa seringa é para insuflar o balão. Quando a gente passa o catéter de Swan-Ganz, a gente tem que passar por uma veia de grande calibre, para chegar até a veia cava e chegar até o átrio direito. Os sítios de punção mais fáceis de chegar até o átrio direito sem muita curva é a veia jugular interna direita ou a veia subclávia esquerda, porque eu chego no átrio direito praticamente sem curvas. Então, eu chego no meu átrio direito, tem a pressão do átrio direito.
Passou aqui no átrio direito, eu vou ter, como os senhores podem observar nessas curvas de pressão, eu vou ter aqui uma pressão, a famosa pressão das ondas de pulso, aquelas pressões do pulso venoso, a onda A, a onda C, a onda X, a onda W, desculpe, a onda Y, desculpe, a onda V. E aí, depois que sai do átrio direito, eu vou para o meu ventrículo direito. Como os senhores podem observar, há um grande aumento da amplitude do ventrículo direito. Então, aumento de amplitude da pressão. E eu tenho sístole e diástole zero, quando eu estou dentro do ventrículo direito. E é aqui, quando eu chego no ventrículo direito, eu já começo a insuflar o balão. Eu deixo já o balão insuflado. Por que eu não posso insuflar o balão dentro do átrio direito? Porque quando eu passar o balão do átrio direito para o VD, eu vou esgaçar a válvula tricúspide, gerando insuficiência. Então, quando chegar no VD e eu perceber esse aumento de amplitude, eu insuflo o balão. E aí, como é que eu percebo que saiu do VD e caiu na artéria pulmonar? Quando há uma redução da amplitude e a diástole deixa de ser zero. E aí eu tenho também nó dicrótico, porque eu estou dentro da artéria pulmonar. E aí, quando essa ponta do catéter ocluir a artéria pulmonar, eu vou ter aqui novamente uma curva de pressão venosa, que é a pressão oclusiva da artéria pulmonar, que por princípio de vasos comunicantes é a pressão capilar pulmonar, que por princípio de vasos comunicantes é minha pressão das veias pulmonares, que é minha pressão do átrio esquerdo. Então, como os senhores podem observar, o catéter de Swan-Ganz e o CAT direito, ele consegue avaliar a pressão da artéria pulmonar, então ele consegue avaliar com fidedignidade, com maior acurácia, que meu paciente tem uma pós-carga do VD alterada, porque a pós-carga do VD alterada é por causa da hipertensão pulmonar, e consegue avaliar também por cálculos a função do ventrículo direito e a função do trabalho sistólico do VD. O catéter de Swan-Ganz, ele depois de 2005, com a publicação do Escape Trial, ele perdeu muito sua fama, o catéter de Swan-Ganz, porque ele foi um estudo, esse estudo Escape Trial, ele avaliou o poder do catéter de Swan-Ganz para reduzir tempo de internação no hospital, reduzir mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Infelizmente, no estudo Escape Trial, tá certo, não houve redução de mortalidade com o uso do catéter de Swan-Ganz e até houve mais, tá certo? Até houve mais complicações com o uso do catéter de Swan-Ganz, o que desanimou para a gente o uso do catéter de Swan-Ganz. Porém, a gente sabe que o Escape Trial, mais de 70% dos pacientes, eles eram pacientes com IC perfil B, ou seja, perfil quente e úmido. Então, realmente, não eram pacientes que provavelmente não precisavam muito do catéter de Swan-Ganz. Mas os pacientes que estão em C perfil C, ou que estão em choque cardiogênico, ou que têm disfunção de VD, o catéter de Swan-Ganz ajuda muito a gente a otimizar volemia, a otimizar a vasodilatação e a avaliar inotropismo. É por isso que os últimos estudos com o uso do catéter de Swan-Ganz em pacientes com IC perfil C e pacientes com choque cardiogênico, o catéter de Swan-Ganz voltou a mostrar benefício e mostrar redução do tempo de internação de UTI e mostrou, inclusive, melhora de qualidade de vida para esses pacientes. Não mostrou redução de mortalidade ainda, porque são pacientes realmente muito graves. Então, eu falei até agora aos senhores como identificar
a disfunção do ventrículo direito através das nuances clínicas, ecocardiográficas e do catéter de Swan-Ganz. E para avaliar o ventrículo direito, a gente tem que avaliar com tripé: pré-carga, pós-carga, contratilidade miocárdica. Identifiquei meu paciente com disfunção de VD, a gente tem que melhorar a função de VD. Como é que nós manejamos essa disfunção do ventrículo direito? Primeiro, o ventrículo direito ele é muito sensível às alterações de hemoglobina, às alterações ácido-básicas, muito mais do que o ventrículo esquerdo. Nós lembramos que DO2, que é o delivery de oxigênio, é conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. Ou seja, a quantidade de oxigênio que eu estou dando, para os tecidos depende do conteúdo arterial de oxigênio e depende também do débito cardíaco. Pela equação de Fick, depende da hemoglobina, da saturação de oxigênio e da pressão arterial de oxigênio. Muito mais da saturação do que da PaO2, porque depende muito da solubilidade do oxigênio no plasma. Então, eu tenho, para melhorar a função do VD, a gente tem que otimizar a hemoglobina do nosso doente, manter meu paciente bem oxigenado, tá certo? Manter meu paciente com a saturação de oxigênio boa, para ter um bom conteúdo arterial e, consequentemente, melhora da minha DO2. E o ventrículo direito ele é muito mais sensível a essas alterações de hemoglobina, essas alterações de oxigênio e também de distúrbio ácido básico, tá certo, do que o ventrículo esquerdo. Então, quando eu estou com disfunção do VD, avalie conteúdo arterial de oxigênio e distúrbio ácido básico. Está tudo corrigido desse ponto de vista clínico, eu vou avaliar o ritmo do meu doente. O ventrículo direito, ele precisa de uma boa sincronia atrioventricular. Então, aquele paciente que não tem boa sincronia atrioventricular não vai ter boa função do ventrículo direito. Então, coloque esse paciente, o ideal, em ritmo sinusal. Porque esse paciente ele precisa de sincronia atrioventricular. Então, se o paciente está em fibrilação atrial, meu paciente tem um BAVT, corrija, porque o ventrículo direito sente muito mais do que o VE nesse aspecto. Então, mantenha o paciente em ritmo sinusal. O ideal é mantê-lo em ritmo sinusal. Mantive o paciente em ritmo sinusal. Então, ou seja, corrigir a hemoglobina, corrigir alterações do oxigênio, corrigir distúrbio ácido básico, mantive meu paciente em ritmo sinusal. Se ele mantiver disfunção do VD, avalie a pré-carga. E aí eu tenho que manter meu paciente euvolêmico, que eu posso avaliar essa volemia com parâmetros clínicos, mas com a propedêutica armada, seja com eco, com o catéter de Swan-Ganz, ou posso avaliar essa volemia avaliando também fluido-responsividade. Então, eu tenho que manter esse paciente com pré-carga otimizada. Se ele está hipervolêmico, dê diurético. Se ele está hipovolêmico, dê volume. Então, não existe aquela máxima de EVD, vamos deixar ele um pouquinho com tanque cheio. Não existe isso. Eu tenho que manter ele paciente com tanque normal, porque a hipervolemia aumenta a mortalidade e a hipovolemia também. Tem que manter uma pré-carga otimizada. Então, vamos lá. Eu estou com o meu oxigênio adequado, estou com a hemoglobina adequada, estou com o meu paciente em ritmo sinusal, estou com pré-carga otimizada, mas meu paciente continua com sinais de disfunção de VD, seja eles clínicos, hemodinâmicos através de catéter de monitorização avançada, ou seja, através do ecocardiograma.
Continua com disfunção de VD, avalie contratilidade miocárdica. Então, se meu paciente precisa de 4 tipo 5. A hipertensão pulmonar tipo 1 é aquela hipertensão pulmonar primária, ou grosseiramente falando, idiopática, ela não tem causa. É quando a artéria pulmonar, por mecanismos genéticos, ela fica primariamente hipertensa, rígida, e vai aumentar a pressão da artéria pulmonar. A hipertensão pulmonar tipo 2 é secundária à sobrecarga de câmaras esquerdas do coração. A tipo 3 é secundária a doenças parenquimatosas pulmonares. Tipo 4, secundária a TEP crônico, tromboembolismo pulmonar crônico. E tipo 5 é a miscelânea, que pode ser secundária a esquistossomose ou até cardiopatias congênitas do lado direito, né, que sobrecarregam mais o lado direito. Então, quando eu tenho dessas daí, a única situação que tem benefício em reduzir a pressão da artéria pulmonar com o uso de antagonistas da endotelina ou utilizando, por exemplo, inibidores de fosfodiesterase ou análogos de prostaciclinas, exemplo, inibidor de fosfodiesterase, o sildenafil, o antagonista de endotelina boncentana, ambricentana, e os análogos de prostaciclinas, o epiprostenol, só tem benefício de usar essas medicações quando eu estou diante da hipertensão pulmonar primária. Só tem benefício nessas situações. Tem até um estudo chamado BRIEF-5, que é um estudo com cardiopatia congênita cianosante, que quando o meu paciente ele tinha cardiopatia congênita cianosante com hiperfluxo pulmonar, poderia utilizar também o sildenafil. Mas é a exceção quando a gente usa essas medicações. Essas medicações são específicas para a hipertensão pulmonar primária. Hipertensão pulmonar tipo 2, trate as câmaras esquerdas do coração. Tipo 3, diminua a hipertensão pulmonar com o uso de broncodilatadores, com o uso de anticolinérgicos, para melhorar a performance do parênquima pulmonar. A hipertensão pulmonar tipo 4, que é o TEP crônico, a depender do grau de hipertensão pulmonar, eu posso promover uma trombectomia, uma trombendarterectomia, tá certo? Lá na artéria pulmonar. E tipo 5 depende da causa para eu tratar. Então, quando eu falo de redução de pós-carga para melhorar a função do ventrículo direito, eu tenho que descobrir qual é a causa da hipertensão pulmonar. Se eu estou diante de hipertensão pulmonar pós-capilar, trate as câmaras esquerdas do coração. Se eu estou com hipertensão pulmonar pré-capilar, trate o problema que está gerando aquele aumento de hipertensão, aquele aumento da pressão pulmonar. Certo? Então, em suma, né, como mensagem final da aula, tá? Identificou um paciente com disfunção de VD. Eu tenho que ter alta suspeição para identificar. Como é que eu suspeito? Aquele paciente que está, por exemplo, tem fatores de risco para disfunção de VD, como alterações de pré-carga, tem shunts intracardíacos, é aquele paciente que tem doença de Chagas, é aquele paciente que tem um infarto de ventrículo direito, é aquele paciente, por exemplo, que tem a hipertensão pulmonar, e eu estou tratando a IC, estou tratando o choque cardiogênico e ele não está melhorando muito, avalie melhor o VD. E avalie melhor o VD com critérios clínicos, ecocardiográficos ou até com o padrão ouro, que é o catéter de Swan-Ganz com cateterismo direito. E como é que eu manejo esses pacientes? Lembrando da DO2. DO2 é conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. Conteúdo arterial de oxigênio, pelo princípio de Fick, depende de hemoglobina, saturação de oxigênio e pressão arterial de oxigênio. Otimize esses parâmetros para melhorar a função do VD, porque ele é muito mais sensível do que o VE. Mantenha ao máximo o nosso paciente em ritmo sinusal. Ele precisa de uma adequada sincronia atrioventricular.
Tem meu paciente em ritmo sinusal, otimize a pré-carga. Otimizou pré-carga e ele continua com VD disfuncionante, otimize a contratilidade. E o inotrópico de escolha é o milrinone para esses pacientes. Se o meu paciente ele continua disfuncionante, reduz a pós-carga. E para reduzir a pós-carga no contexto agudo de choque, sem interferir a hemodinâmica sistêmica, óxido nítrico inalatório. Mas se eu não estou nesse contexto tão grave, descubra qual é a causa da hipertensão pulmonar para reduzir a pós-carga e ter melhor desfecho. E se tudo isso for refratário, suporte circulatório mecânico para o VD. O suporte circulatório mecânico do VD é validado com Centrimag ou Impela para o VD. Muito obrigada. Ok, Aurélio, parabéns. Você conseguiu falar, assim, como sempre, com muita propriedade, né? Não só do quadro clínico, abordou os aspectos fisiopatológicos, diagnóstico e tratamento, né? Eu pediria só que você descompartilhasse aí sua aula para ficar mais... Claro. Isso. Melhorou, professor? Antes de abrir aqui para a discussão, Aurélio, uma coisa que você chamou a atenção, né, assim, qual seria, eu diria, nem aspecto do red flag do ventrículo direito, porque você até já disse, mas eu dizia assim, tem patologias que você, ou tem situações clínicas que você já tem que ficar atento, talvez, para a possibilidade do VD descompensar. Por exemplo, infarto do ventrículo, infarto inferior, né, sobretudo, né, pacientes idosos, etc. Então, ficar atento. A própria doença de Chagas é porque, curiosamente, a gente tem pouco Chagas aqui. Hoje nós discutimos até um estudo de Chagas, mas a gente tem pouco Chagas. Mas, repare bem, eu tive a felicidade, na minha tese, um estudo que está... porque, assim, um dos braços da tese, nós avaliamos e pacientes que tinham forma indeterminada da doença de Chagas, função ventrículo esquerdo e ventrículo direito pela cintilografia do miocárdio. E nós mostramos, inclusive, isso está citado no livro de Braunwald, talvez um dos primeiros trabalhos, a mostrar que o ventrículo direito altera, às vezes, primeiro do que o esquerdo. Então, outra condição é isso, é porque na doença de Chagas, prestar atenção no ventrículo direito, porque normalmente o ecocardiografista termina focando muito no ventrículo esquerdo. Você falou aí, nós temos métodos indiretos, né? Quer dizer, claro que você tem uma fração de ejeção, entre aspas, que é a área, né? Porque não muda nada, a diferença que tem é que um é volume menos volume, e a outra é área, né? Uma é a fração de encurtamento, outro é a fração de ejeção. Mas vale a pena sempre lembrar que a ressonância magnética ainda é o padrão ouro de avaliação, né, do ventrículo direito. Mas, tirando essas doenças, qual outra que você diz assim, que deve o clínico ficar atento, inclusive até de, na solicitação do eco, prestar atenção a isso, né? Claro que o infarto vai ter que ser à beira-leito. É verdade. Professor, existem a própria cardiomiopatia ritmogênica, né? Que ela, hoje a gente não pode dizer que é cardiomiopatia ritmogênica do VD, porque tem do VE também, né? Mas, assim, quando a gente vê um VD muito grande em qualquer exame de imagem, a gente já tem que pensar nessa possibilidade. Mas, além de doença de Chagas, as próprias cardiomiopatia restritivas, professor, elas têm grande afinidade pelo ventrículo direito, não só pelo depósito infiltrativo, mas pelo fenômeno de interdependência ventricular. Também as cardiomiopatia restritivas, a gente tem que pensar muito no ventrículo direito. Quando a gente pensa em endomiocardofibrose, por exemplo, a gente pensa naquele paciente cheio de congestão sistêmica, com pouca congestão pulmonar, né? Ou outra situação também, professor, a própria doença de Chagas, o infarto, mas os shunts intracardíacos, principalmente o shunt esquerda-direita, que vai levar a um hiperfluxo da artéria pulmonar. Então, essas situações também. E um grande exemplo que a gente tem que pensar, professor, é quando a gente trata
as doenças do lado esquerdo, porque quando a gente trata as doenças do lado esquerdo, seja ela com transplante, seja ela com os dispositivos que eu falei, mas, por exemplo, quando a gente trata uma valvopatia, eu vou melhorar o volume sistólico do VE. E aí, quando eu melhorar o volume sistólico do VE, o retorno venoso para o VD vai aumentar também. E aí vai aumentar a pré-carga do VD. Então, quando a gente está num pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu tenho que ficar de olho muito no VD, quando tem uma cirurgia de válvula, por exemplo. Porque quando eu melhorar a função do VE, eu vou aumentar abruptamente a pré-carga do VD, e essa pré-carga do VD vai alterar a complacência do ventrículo direito e estimula essa disfunção. Então, são situações essas que a gente tem que pensar. Mas eu acho que o grande red flag, professor, é pensar naquele paciente que tem C, eu identifiquei, ele tem dispneia, tem sinais, sintomas de congestão. Eu estou tratando a IC, mas não está melhorando. Pense que ele pode estar com um componente do VD mais exuberante do que o do VE. Porque as medicações da IC, as medicações que aumentam sobrevida na IC de fração de ejeção reduzida, foram para o ventrículo esquerdo, não foram para o ventrículo direito. E, inevitavelmente, quando a gente utiliza essas medicações, a gente pode alterar muito a pré-carga, pós-carga e contratilidade do VT. Então, a gente tem que entender que quando eu estou diante daquele paciente, que eu estou tratando a IC e não está melhorando muito, pense que ele pode estar com VD na jogada. Perfeito. E aí, Zé Augusto? E aí, Carlão, parabéns mais uma vez, né? Aula de A a Z, como se diz, né? Barba, bigode e cabelo. Muito bem. Excelente. Veja, eu queria sua opinião. A primeira pergunta é uma opinião. Se naqueles casos, mesmo em ritmo sinusal, o paciente que tem disfunção, se você usa digital, qual é a sua opinião para o VD? Digital, lógico que vai depender da causa, corpo pulmonar, etc. Claro. Queria sua opinião também. Qual é a sua impressão dessa experiência inicial com aquelas insuficiências cardíacas direitas, com muita congestão sistêmica, esplânquica, hepática, da tric valve? Como é que você visualiza esse dispositivo? Ainda é experimental? Se você já teve alguma experiência? E uma análise em relação, assim, você falou na análise do conteúdo arterial de oxigênio como uma variável para a gente pensar. Mas você sabe que, assim, era uma coisa que eu adorava quando era residente, e achava o máximo fazer otimização baseada na fisiopatologia, até quando veio aqueles estudos de transfusão sanguínea que melaram muito desse raciocínio, né? Inclusive hiperóxia para insuficiência cardíaca também a gente tem que ter cuidado, que não é uma coisa boa. Então, a gente tem um DO2 que, para eu aumentar, eu dou sangue, que tem um efeito colateral, ou eu dou uma hiperóxia, que eu posso melhorar a questão pulmonar, mas piorar a sistêmica, e aí eu tenho que julgar. Então, eu queria um pouco dessa análise. A mais simples é digital, se você vê alguma situação, se às vezes o paciente precisa, né? Às vezes aquele paciente, como você falou, está piorando o VE por causa do Bernheim, está lá empurrando o septo, né? Diminuindo a cavidade ventricular esquerda. Então, como é que você visualiza essas questões? Professor, primeiro a questão do digital, né? Então, realmente, é assim, a gente não tem estudo robusto para isso, mas a gente acaba usando na prática como refratariedade ao tratamento. Quando eu uso sim, eu uso naqueles pacientes que estão refratários. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo quando tem disfunção de VD e tem hipertensão pulmonar, é estar dando eu não gosto, isso eu acho que devia ser proscrito, né? Sim, mas o digital, sim, tem estudos, subanálises, inclusive, mostrando benefício. É um gerador de hipótese que realmente dá certo. Dá nesses casos refratários, usar o digital, sim, para tentar melhorar até a contratilidade um pouco mais do VD também.
Mas quanto à hiperóxia, realmente existe mecanismo fisiopatológico para isso, por causa da própria equação química do princípio de Fick. É um equilíbrio químico. Então, quando eu aumento muito o oxigênio, ele desloca o equilíbrio químico, e esse deslocamento do equilíbrio químico faz com que eu tenha um desequilíbrio também, tanto da hemoglobina, isso vai fazer com que tenha esse desequilíbrio oxigênio-hemoglobina e altere o conteúdo arterial. E o próprio oxigênio em excesso aumenta radicais livres, e esses radicais livres também vão alterar esse comprometimento do princípio de Fick. A própria vasoconstricção periférica pós-carga, né? Também, aumenta, né? Justamente, vai aumentar a vasoconstrição aumentando pós-carga. Justamente. A outra questão também era dos dispositivos, né? Dos dispositivos. Pois então, eu tive a experiência muito da utilização dos dispositivos, principalmente quando meu paciente tinha falência do VD no pós-transplante. Então, quando tinha falência do VD no pós-transplante, eu tive experiência com tanto, principalmente com Centrimag. Mas tem aqueles dispositivos novos. Eu estou falando aquele bicavalve, né? Trick valve, que se você obstrui as cavas para você diminuir o refluxo, você valvula ali, né? Eu não tive experiência lá vendo, mas a gente estudou muito isso, né? Está em andamento o estudo. Tem estudo, inclusive, no INCOR, fazendo em parceria com a Harvard, estão fazendo realmente isso daí, essa parceria, que estão querendo colocar realmente para alterar a complacência do ventrículo direito, para ver se melhora a complacência. O princípio geral é diminuir a sobrecarga do VD no final, né? É diminuir a sobrecarga interna do VD. Eu não tenho experiência vista, eu só li desses daí. Né? Eu vejo muito. O que a gente tem visto, né, é depois da publicação daquele Champion Trial, né, é manejo da congestão da hipertensão pulmonar tipo 2, né, manejo de congestão guiada pelo é como se fosse um catéter de Swan-Ganz interno, mínimo, né, que o paciente vai com ele para casa, é um wearable, né, então a gente consegue avaliar em casa e a gente consegue ver a pressão da artéria pulmonar do paciente, e de acordo com a pressão da artéria pulmonar, a gente vai aumentar ou diminuir o diurético desse paciente, mas é no caso da hipertensão pulmonar, principalmente tipo 2, é para o paciente que tem congestão secundária à sobrecarga de câmaras esquerdas do coração. Beleza? Ótimo, ótimo. Excelente. E aí, alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguma pergunta aqui, Aurélio? Nós estamos aí com expert, né? Eu estou aqui com outros experts também, olha aí. O senhor... Eu achei interessante. Você falava, né, que é o vizinho esquecido, eu já vi... Foi a câmara esquecida, né? Eu já vi também como vizinho esquecida. É verdade. E vai nessa linha mesmo. Mesma linha. É porque, como o Zé Augusto falou, você foi de A a Z, né? Você falou tudo aí sobre o VD, né? E ainda eu volto a insistir que, às vezes, o problema da avaliação a gente ainda falha, né? Tem essa questão, por exemplo, a gente sempre botou uma fé grande na chegada aí do STREM. O problema do STREM ainda está os pontos de corte, né? Para você ver, porque você colocou 20, a gente... Mas tem 18. Você viu naquela discussão de cardiotoxicidade, eu perguntei lá para a médica, então já tem gente 15, outro 18, outro... Então, e você veja, viu, Augusto, porque de 20 para 15 é um tamanho grande, né? É verdade. Então, outra coisa, nem todo aparelho tem o STREM para ventrículo direito, né? A gente faz uma adaptação, mas é do esquerdo para o direito, mas não é a mesma coisa, entendeu? O ideal, é verdade. Agora, eu queria ver que tem gente nova aí se formando, assistindo, etc. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque a minha impressão é que, apesar de todo o avanço fisiopatológico de droga, etc., e armamentário importantíssimo, ressonância, os parâmetros de eco,
Mas se o indivíduo não ganhar a experiência de beira de leito para compensar um paciente, ele não compensa o paciente. Ele tem que aprender a fazer uma propedêutica mais ou menos refinada, e eu sei que você tem ensinado muito aos residentes, tanto do HU como do cirurgia. O indivíduo tem que avaliar bem-estar de jugular, tem que saber refluxo, tem que saber hipervolemia, tem que saber que hoje aquele edemazinho já não é... Antigamente a gente deixava o tanquezinho mais cheio, né? Cheinho, quase transbordando, achando que era bom para o rim. É pior para o rim também. Né? A congestão é pior para o rim também. Reinterna Então, mais, né, Zé Augusto? Reinterna muito mais e piora a função renal pela congestão venosa, Sim, né? claro, Termina... Verdade. Então, eu acho que assim, para os que estão jovens e que precisam ganhar segurança de... Porque você tem 4 drogas muito importantes, mas a depender da fase, você dá preferência a, B, C ou D. Então, tem que examinar mesmo. Tem que aprender e só aprende errando, né? Tentando, errando. E nem você, com toda a experiência, vai acertar todos os casos. Vai por um caminho, depois volta, não era aquilo, e tem que estar na beira do leito. Não pode sair de perto do doente. Zé Augusto, eu acho que vale a pena ressaltar aí para a pessoa jovem quando você fala, porque a gente sempre fica preocupado no rim, na pressão de perfusão. Mas, na verdade, é o gradiente pressório que faz o tal. Então, se você tem uma pressão na saída lá muito grande, você vai ter, né? Então, que é a pós-carga venosa, né? É a pós-carga venosa, é isso. Verdade. E assim, não adianta a gente ter tanto dispositivo, tanta arma. Swan-Ganz você mostrou muito bem. Você mostrou muito bem que o Swan-Ganz, com toda informação, não vingou em termos de desfecho, né? Então, é o exame mesmo. A gente tem que se valer do exame. Não adianta invadir demais, porque é o exame clínico que tem que ser bem feito, né? E assim, né, professor, eu sempre falo isso. Swan-Ganz grande. Né? Mesmo lá nos Estados Unidos, em 79, depois era fortíssima. Conheci um deles, aí não me lembro mais se foi o Swan ou o Gans, mas eu conheci. Entendeu? Era interessante. O médico acho que é o Gans. O médico é o Gans. O médico é o Gans. Eu acho que Protásio treinou com ele, né, Zé Augusto? Foi o Cedars-Sinai, aquele choque, eles tinham o grupo lá, né? Então, pronto, o Cedars-Sinai. Então é isso mesmo. Que meu pai passou um mês lá, tudo, então ele conheceu o doutor Protásio lá. Você ia falando, Carlão, diga aí. Que a gente... Eu digo assim, né, professor, uma coisa que eu sempre falo, não adianta a gente ter toda essa arma propedêutica, toda essa propedêutica armada, se a gente não sabe interpretar. E para a gente saber interpretar, a gente tem que saber fisiologia. E para saber fisiologia, a gente tem que saber, sabendo fisiologia, a gente vai saber manejar o básico sem a propedêutica armada. Então, tudo depende de entender fisiologia para a gente entender o básico, sem estar com catéter de Swan-Ganz, sem estar com EV1000, sem estar com eco. A gente tem que pegar na mão do doente, ver diurese, ver jugular. Não adianta ver tudo isso, mas tudo tem que entender o que está achando. Porque assim vai ter um monte de informação junta e não vai concatenar nada. Né? Porque eu vejo muitas vezes aí a gente vê débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, variação de pressão de pulso. Sim, o que é que eu faço com isso? Tudo isso a gente tem que saber interpretar. Então, é a mesma coisa da gente pedir um eletro. Eu peço um eletro para complementar a minha suspeita diagnóstica. Se eu não sei interpretar o eletro, eu também não vou saber chegar a um desfecho para aquele doente. Eu tenho que saber interpretar o que eu estou fazendo, o que eu estou pedindo, para ter um melhor desfecho para aquele paciente. Perfeito. Eu acho que baseado em tudo isso que você falou, como são alterações muito dinâmicas, né? Porque você precisa ter uma qualidade, porque, por exemplo, muitas dessas alterações que você falou aí ocorrem no UTI. Você precisa ter um time que passe e o subsequente, quer dizer, aquela troca de bastão em que o corredor seguinte siga também na mesma toada, né? Senão é aquela história, o paciente deixa arrumado e eles pega desarrumado, né? Porque... É verdade, professor. Muito bem, mais alguma... Opa, quem é? Quem está falando? Opa, Carlos, é o Flávio. Ô, Luiz. Opa, Luiz. Ô, Carlos, parabéns aí pela aula, né? Fechando com chave de ouro, né? Nosso ano aí.
Parabéns mesmo, uma aula muito completa. Só assim, em relação aos Swangans, né? Acho que o Swangans decaiu muito com a disponibilidade maior do eco, né? Eu acho que Foi. hoje a gente tem eco muito fácil, né? Então, muitas situações que a gente tinha que passar os Swangans para descobrir, né? Como uma disfunção de VD, um shunt, né? Um CIV pós-infarto, hoje o eco, a gente chama, o eco faz imediatamente. Com Então, acho que acabou que, assim, com a melhora também dos ecocardiografistas, né? Com o treinamento melhor, a gente, né? Talvez tenha dispensado um pouco os Swangans no cenário agudo. E assim, só assim, frisar, você falou muito bem nisso também, que as cardiopatias primárias do VD são raras, né? O VE é muito mais comum, né? Você tem aí as miocardiopatias dilatadas que são muito mais comuns, as idiopáticas, né? Você tem pós-infarto, tudo. No VD, normalmente, quando o VD entra em falência, é secundário, né? Secundário, a valvopatia, né? Tricúspide, você falou aí, hipertensão pulmonar ou os shunts, né? A gente tem que ficar muito atento aos shunts. Porque muitas vezes a gente faz um diagnóstico de aumento de VD e fica por aí mesmo, né? Um aumento de VD, aí às vezes faz uma toma para descartar a TEP crônica e aí fica por isso mesmo. Mas assim, é muito importante a gente correr atrás de shunt. E a gente tem os shunts intracardíacos e os extracardíacos. Extracardíacos, é verdade. A gente tem pego muito drenagem drenagem anômala de vias pulmonares, que assim, é muito mais comum do que a gente pensa. É verdade. E aí a gente tem que fazer, às vezes, uma procura ativa mesmo. Eu acho que ele não tem que se conformar com o VD dilatado. O VD dilatado ele tem que ter uma causa. Tem que Você ter não causa, disser que ele também. tem displasia ou não tem um TEP crônico, você tem que ir atrás. Ou um HP primário. Mas assim, você não pode dizer um VD dilatado, porque não existe miocardiopatia dilatada de VD. É raro. Só displasia. Talvez você conheça até outras, mas assim, é raro, né? Então, acho que correr atrás, principalmente antes de evoluir para a disfunção. Porque o VD ele dilata muito, ele demora muito tempo para entrar em disfunção. Então, eu acho que correr atrás da fase pré. Né? E depois, realmente, que abre o quadro mesmo de disfunção, aí é difícil. É um quadro de difícil manejo, porque, como você falou, né? Tudo que existe hoje de arsenal é para o VE. Né? O PD, a gente às vezes fica, né, realmente frustrado, é diurético, né? Poucas coisas a mais, né? Um vasodilatador pulmonar. Mas só frisando aí, parabéns pela aula aí. Se você quer complementar aí. Vale. Ótimo. É verdade. Muito bem. Bem, então eu acho que estamos chegando aqui já, né? 20 minutos após as 7. Então, Aurélio, para lhe parabenizar, né, pela apresentação. Sempre completa, né? Então, eu acho que todo mundo aqui aprendeu muito, né, com sua exposição. E agradecer a presença de todos. E nós vamos agora entrar no recesso de final do ano, né? Mas logo, né, Zé Augusto? Depois a gente já discute aí se volta, porque talvez em fevereiro, porque esse ano talvez março, o carnaval é lá para trás. Vamos ver aí, porque a gente depende muito da questão da turma nova de residente. Ok? Então, pessoal, vamos dar uma pausazinha, ficar com saudade das terças-feiras. Eu estou admirado. Você vai esquecer de quinta-feira. Realmente eu estou admirado. Não, ó, bem, aproveita. Você tá agora eu fiquei admirado. Você tá realmente não é usual seu você esquecer um aviso desse. Bem, by the way, né, aproveitando aqui a audiência, lembrar que quinta-feira, a partir das 17 horas, no Museu da Gente Sergipana, eu terei o maior prazer de encontrar vocês para autografar o nosso livro aí. Né, e depois você fica devendo uma celebração. Sim, sem dúvida. Um livro que tem um texto belíssimo aí de Zé Augusto, tem fotografias dele. Texto não, tem um. Sim, mas aumentou. Mas veja bem, exatamente. Imagina o privilégio aí. No livro tem apresentações aí de Zé Augusto, de Fábio Jatene, de Gilson Feitosa, do ministro Carlos Brito. Outra coisa, Zé Augusto, interessante que eu estava vendo hoje, que provavelmente foi o último texto de Eugênio Nascimento, o editor do Jornal da Cidade, já que ele enviou o texto para a gente e logo depois aquele caso, Aurélio, que você acompanhou lá no Cirurgia. No Cirurgia. Então, eu acho que foi o último dele, entendeu? Para que coisa, né? Tem texto do editor do Jornal do Comércio de Recife, e um prefácio muito bem escrito pelo Luiz Eduardo Costa, que para mim eu acho que
é a melhor caneta do estado aí, entendeu? E a apresentação também do Dr. Anderson é a aba de luz. Então, tive o privilégio de contar com um monte de pessoas aí que ajudaram aí no livro. Claro. Okay? Então, Estaremos lá, com muito gosto. E a sua, dizer Augusto, né? Tem aí alguma lá dele. Vamos passar lá. Eu vou passar, eu já te falei, umas 17 por causa do aniversário de minha mãe. Da sua mãe, é isso mesmo. 95 anos, então. Mas eu passo lá, pode deixar. Tá 9,5 não é toda hora, não, né? Eu chamando Flávia hoje, eu disse, olha, não venha com conversa, não, porque Zé Augusto vai. Ele tem menino pequeno para tomar conta, eu digo sim, mas você se vira com o negócio de menino pequeno. Valeu. Beleza, tchau, vocês. Parabéns aí, Carlão. Valeu. 17 estarei lá. Um abraço. Tchau. Um abração. Boa noite.